Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta no nosso NusiCast, o 8º episódio do nosso NusiCast, que é o podcast mais bombado hoje do Brasil. E hoje o tema recorrente, o tema extremamente importante é se a prova da OAB vai se tornar impossível de ser realizada. E por que isso? É porque recentemente, para quem está acompanhando, houve o ingresso de mais 3 disciplinas para o exame de ordem. Ou seja, o que eram apenas 17 disciplinas, passa a partir de agora, a partir do 38º exame, a conter 20 disciplinas, entre elas, direito eleitoral, direito previdenciário e direito financeiro. Então, dentro desse contexto, eu trouxe hoje os professores Pedro Lemos, professor do nosso NUSI, né, professor da área de direito tributário, e a nossa querida professora Luciana Garré, professora de Direito Civil, professora do ECA, para a gente conversar, para a gente bater esse bate-papo legal, esse bate-papo extremamente interessante para a sua aprovação. Então não perde, nos acompanha no Spotify, nos acompanha também no Facebook, para que a gente possa, e no YouTube, para que vocês possam realmente ter o entendimento a respeito desse tema, dessa matéria. Hoje, não perde, anota aí, o professor Pedro já anotou, a professora Luciana já anotou, hoje é dia 9 de abril. E esse 9 de abril, essa data, ela pode ser realmente importante para a sua aprovação. Então vem conosco, vamos abrir nosso podcast, simbora. Professora Luciana Garré, que prazer imenso tê-la aqui hoje no nosso NusiCast, né? Você que é uma referência de simpatia, de conhecimento, não só do ECA, né? Do Estatuto da Criança, do Adolescente e do Direito Civil. Queria que você desse as boas-vindas para o nosso público, para os alunos que estão nos ouvindo e que também vão nos ver, né? Na nossa plataforma também do YouTube. Perfeito. Rapaz, com essa introdução tua, não preciso falar mais nada, né? É uma honra estar aqui com vocês. Aqui com você, com o Pedro, no NusiCast. É uma honra estar aqui também com o pessoal de casa. Espero que seja bem produtivo aí e que a nossa conversa, né, consiga trazer um pouquinho de esperança para os alunos. Porque será que vai ficar impossível passar na OAB? Será que ele tem que correr logo para passar nesse ano de 2022? Interessante. E né? aí? O que é que você acha, Lu? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Isso é fato. Porque o que é que vai acontecer? Eles não devem reduzir a quantidade de questões. Eles devem acabar mexendo em, por exemplo, talvez tirar algo ali de tributário, em vista de ter ali direito financeiro ou de administrativo. O professor Pedro já ficou meio indignado aí, ó. Ficou preocupado. Não sei se vão tirar algo de civil, porque as 3 disciplinas não têm muita relação com a área de direito privado. Mas vai que eles acham que, por exemplo, ética e civil teria que reduzir uma cada uma, talvez para puxar 2 para essas outras 3 matérias, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. Ainda está muito incerto, mas é aquele ponto. Se o aluno puder já antecipar e já buscar essa aprovação antes de vir essa novidade, menos incertezas ele vai ter. Tem que deixar bem registrado, né, Lu, que essa modificação, essa alteração, ela vai entrar em vigor já no 38º exame, né? 38º exame. E os alunos pensam, tá longe. Não tá longe. A gente tem que lembrar que as provas aí são 3 exames por ano, né? A gente já está indo agora para o 35º exame. Isso. E a gente tem que estar preparado para justamente se enfrentar essas novas perspectivas da OAB. E sempre destacando que a OAB ela busca a qualificação e a gente tem que se qualificar para exercer a nossa grande e maravilhosa função. Professor Pedro, bom dia, meu irmão. Como é que tá? Você aí tá rindo à toa. Tá você e Bernardo. Bernardo, eu cheguei hoje aqui, Bernardo é o nosso TI, né? É o manda-chuva aqui do podcast. Aí ele fica, milhões, pelo amor de Deus, milhões, pelo amor de Deus. Calma, Bernardo, respira, Bernardo. Fica tranquilo. Milhões não se mexe muito. Eu disse, calma, Bernardo. Isso, relaxa teu coração. Eu confesso e aí, que depois da bronca que ele te deu, eu fiquei aqui mais parada. Bernardo é punk. E aí, Pedrão, conta boa. Fabão, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, viu? O NusiCast, de fato, está bombando. É o comentário geral de que esse curso, ele está de uma forma, com essa grade de professores, né, como o Lu, que
está aqui com a gente. Você que é o nosso radialista mor, Eita! o nosso chefão aí do direito da OAB. Eu acho mais que importante a gente estar nesse dia a dia com o aluno, sabe? A gente tá... Podcast é legal, eu escuto muito podcast, não sei você, Lu, não sei você, Fábio, mas às vezes a gente tá na academia, tá escutando um podcast. Tá no engarrafamento. Tá no engarrafamento, tá no podcast. Às vezes você tá fazendo alguma coisa em casa, sei lá, vai lavar um prato, alguma coisa, escuta um podcast. Então, é muito legal, entendeu? Você tá sempre com esse contato com o aluno, porque o aluno ele precisa sempre estar focado em estudar para a OAB. É verdade. Como você disse, e Lu, vai ficar difícil estudar para a OAB? Vai ficar difícil passar para a OAB? Impossível? Difícil? Não vejo dessa forma. Vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas, no entanto, eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu tenho sobre essa ideia, principalmente você que é conselheiro estadual da nossa seccional. Mandar um grande abraço para o nosso presidente, Fernando Ribeiro. Um grande abraço. O presidente que está atento às reivindicações de nós, advogados. Estamos juntos. Sim. Vamos avançar cada vez mais junto da OAB e do Conselho Federal. Um grande abraço. E eu achei importantíssima a inclusão dessas disciplinas, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu acho que, às vezes, vai um pouco na contramão do que é a divisão dos assuntos dentro do direito. Em contrapartida, né, nós temos que ser dinâmicos, nós temos que ter uma ideia aí, geral de todo o ordenamento jurídico. Né? Mas será que tinha que ter essas disciplinas? Será que não tinha que ter? Né? Vamos ouvir sua opinião, vamos ouvir a opinião de Lu e vamos tratar um pouquinho. Como o Lu disse, de fato, não tem nada muito direcionado com o direito privado. Né? É mais para a área de direito público. Estava faltando essas disciplinas, mas será que tem que aumentar o número de disciplinas? Será que tem que diminuir? Como é que está o coração dos alunos com isso? A expectativa é muito grande, a gente já está vendo isso nas salas de aula, né? Há uma certa inquietude, né? Muita gente já querendo já fazer de todo jeito os exames já vindouros para tentar se livrar dessa prova do 38º, mas como você colocou, de uma forma bem precisa, eu acho também que não se trata de se tornar impossível. Eu acho que a gente vai ter que modificar a nossa preparação para a prova, né? Isso. Ou seja, isso requer aquilo que vocês são craques, né? Lu, com aqueles macetes que ela tem, né? Daqui a pouco eu vou pedir para ela até... Mas hoje não perde, pessoal do podcast, não perde no Cicast. Vou pedir para a Lu fazer aqueles macetes que ela tem, que pelo amor de Deus, o cara vai ficar doido. Só não aprende se não quiser, né? Então, eu acho que é mais questão de estratégia, questão de preparação. E é sempre bom, né? Aqui no NUSE, com essa equipe qualificada, essa equipe que foi construída para fazer a diferença, né? Uma equipe que entende da OAB, e não só entende da OAB, é uma equipe que vivencia a OAB, né? Ou seja, uma equipe composta por advogados atuantes, advogados, professores, advogados, militantes da área jurídica. E isso é um diferencial para quem de fato pretende ingressar, né, na nossa OAB. Lu, e aí? O que é que tu acha aí de Pedro, desses comentários de nosso querido Pedrão? O Pedrão nem falou que ele é da área de direito tributário, né? Nem comentou, né? Nem sobre como é que ele comentou. vai se sentir aí se tiver redução. Não, ele nem falou que era tributarista. O pessoal já tá mandando mensagem para mim aqui. Mensagem, esse professor de quê? Eu disse, calma, ele é de tributário. Eu acabei de receber mensagem aqui no meu celular, porque o podcast é ao vivo, viu, gente? E aqui é o tempo real. O pessoal acabou de mandar mensagem, Bernardo fica louco, entendeu? Mensagem, ele é professor de quê, Milhomes? Tributário, né? Acalma o coração. Acalma o coração, ele é professor de direito tributário. Marília, que está aqui também presente, um grande beijo para você, Marília. Mas, Lu, complemente, o que é que você acha dessa perspectiva da prova, dessa questão em relação à preparação e estratégia? Você, que sempre é muito organizada, sempre prepara estratégias dentro da sua disciplina. Um ponto crucial é que o que ele já treinou, o que, por exemplo, o pessoal que já está fazendo a OAB, se por acaso, eventualmente, acabar precisando fazer lá na frente, né, já com essa modificação, o que ele já treinou de técnicas para resolver questões, de como é que resolve uma questão, de palavras, às vezes, que ele precisa se atentar, isso aí ele não vai perder. O que ele também estudou já para outras matérias, ele também não vai perder.
Entendo também, como o Pedro estava até pontuando num certo momento, que são matérias relevantes. Eu até confesso que estranhei eles não terem trazido nada voltado para o direito digital. Porque o direito digital é algo que está no dia a dia de todo mundo. Todo mundo aqui, por exemplo, está, digamos, ouvindo esse podcast. Quem sabe até tem gente que está, às vezes, assistindo algo no YouTube, que está vendo algo em redes sociais, e o tempo todo a gente está fazendo ali contratos digitais, tendo relações digitais. Eu acho que vai vir em breve também. Pois não é, só não a veio nessa digital. modificação agora, mas ele deve vir. Essa era uma matéria, por exemplo, que tiraria de civil, porque tem uma correlação muito forte. Quando eu ministro aula, por exemplo, de contratos em faculdade, eu falo sobre isso. Quando eu falo de direito consumerista ou comparo, né, o civil com o consumidor, eu também falo sobre isso porque é o dia a dia da gente. Como não colocaram essa matéria específica, entendo realmente a matéria, por exemplo, de direito eleitoral e de direito previdenciário faz sentido. Não sei tanto direito financeiro. Talvez possa ser até relevante pensando numa necessidade que a gente talvez teria enquanto sociedade até, de entender um pouquinho mais dessa questão de investimentos, orçamento, e cai também em muito concurso público. Verdade. Então, é possível a gente ponderar. Se faz sentido, por exemplo, ele ter essa quantidade maior agora de disciplina, o mesmo tempo de prova, e aí vai resolver a mesma quantidade de questões... Só aproveitando, Lu, deixar bem claro que uma coisa importante para quem está nos acompanhando, é que a quantidade de questões permanecerão as mesmas. Exato. 80 questões. O que aumenta, ou que vai aumentar, é a quantidade de disciplina. Mas Exato. Serão 80 questões Só ainda. que aí vai dificultar um pouco na questão da estratégia. E aí vai ser ponto-chave de como é que o aluno vai se preparar para fazer a prova da OAB. Porque, por exemplo, atualmente, eu volto e meia converso com os alunos, quando eles estão... Opa, olha aqui, já estou eu aqui, daqui a pouco eu levo bronca de Bernardo. Olha aí. Aí o que acontece? Quando a gente está se preparando para fazer uma prova da OAB, é preciso, por exemplo, você ponderar que disciplinas você vai estudar. Certo. Não faz muito sentido, se você está preparando agora em tiro curto, você querer estudar tudo. Não é que nem concurso público, que, por exemplo, digamos que Pedro estivesse dando aula para um pessoal que vai fazer concurso de fiscal, né, área fiscal, por exemplo, auditor, da Receita e tudo mais. Vai precisar fechar o edital. Tem que precisar zerar o edital. Na OAB eu não preciso zerar o edital. Eu preciso conseguir aquela dada quantidade de questões para poder passar. E aí eu sempre gosto até 50% mais 1 ou 2. Acrescenta um pouquinho. Deixa uma laminha. Porque eu já tive uma aluna que ela dormiu aprovada com 40 questões e acordou reprovada. Rapaz, ela não se recuperou desde então. Isso aí é o verdadeiro sono da ingratidão. Já pensasse. Tu é doida. Já pensasse. Meu Deus do céu. Então, assim, é aquele ponto. Preparar, já mentalizar a quantidade de questões para acertar e escolher disciplinas. Hoje, eu oriento, por exemplo, uma média de 10 disciplinas, claro, escolhendo de acordo ali com o peso, com a quantidade de questões. Só que essa mudança agora, ela vai provavelmente mexer com essa divisão. Porque talvez, por exemplo, um aluno que antes, quem sabe, escolheria tributário, imagina que ele retira uma questão de tributário. E joga para financeiro. Já reduz o peso um pouquinho tributário. Aí eu vou ter que pensar estrategicamente as disciplinas para estudar. Se, por exemplo, o aluno vai estudar trabalho e processo de trabalho, acredito que faz sentido ele estudar previdenciário. Entendi. Por exemplo. E aí sair analisando... Porque são matérias que têm uma pertinência. Tem uma conexão. Mas às vezes Perfeito. tem aluno que não vai estudar trabalho, nem processo de trabalho. Porque, digamos, vai fazer penal, vai fazer civil e não se dá bem com o trabalho, processo de trabalho. Pode ser uma estratégia interessante, mas dependendo do caso. Por vezes, a maior parte dos alunos meus que estudaram tem uma média ali de quais são as disciplinas que eles costumam escolher. Claro, civil é uma delas, melhor matéria. É verdade. Civil e processo civil sempre melhores matérias. É a melhor matéria do Brasil, né? É o berço, inclusive, o tributário bebe. Bebe na nossa fonte. O pessoal vai para tributário, não se livra da gente. Não adianta. Vai para trabalho, não se livra da gente. Não adianta. E quando pensa que vai esquecer da gente, quando vai para a segunda fase, né? Na aprovação, segunda fase, a peça vai ter que beber na fonte do direito processual civil também, para poder estruturar, para poder montar, né? Esquematizar a peça. Eu também acho que a gente vai ter que esperar como é que vai ficar essa divisão, né? Isso numa perspectiva do 38º exame. Mas para o agora, eu acho que nós alunos, né? Todos os alunos que estão nos vendo, não perde a oportunidade, cola na gente, assiste a gente. Eu acho que devemos já fazer uma estratégia de aprovação. No último podcast foi um sucesso. Recebi
inúmeras mensagens agradecendo, e onde teve a participação do professor Ronaldo Bastos, falando de constitucional, e o professor Léo Félix falando de ética. Então, naquela brincadeirinha, naquele bate-papo, no sábado extremamente chuvoso, a gente viu que só ali, né, ética são 8 questões e constitucional são 7 questões. Né? Constitucional 7 com mais 4 de humanas são 11 questões. Né? Então, muitas questões que são importantes. A gente precisa de 40, gente. 40 questões. Né? 41, 42 para ter uma gordurinha a mais para se garantir para uma eventual mudança do gabarito. Professor Pedro, ficou triste, né? Porque Luciana falou, veja só como o professor Pedro está emotivo. A professora Luciana disse, vai tirar uma de tributário, olha como ele ficou já, morgado. Já não gostei. Não gostou, fale lá, meu irmão. Já não gostei. Veja, vocês estão falando aí, e aí eu estou pensando, de fato, a gente tem aí mais 3 exames pela frente, né? Uhum. Precisa se aperrear, Fábio? Precisa se aperrear, Lu? Não precisa, gente. Não precisa. Primeiro porque vocês têm a equipe aqui para ajudar vocês. Tá com o pessoal do NUSE aqui para ajudar vocês. Segundo porque a gente vai te dar uma estratégia que você vai detonar. Não tem para que se aperrear. Eu até coloquei aqui. Se aperreia se quiser, né? Só se quiser. Precisa se aperrear? Não. Não precisa se aperrear. Cadê? Tá anotado aí? Tá anotado. Precisa se aperrear? Rapaz, não. mas veja bem, eu vou até pegar aqui, licença, viu, professor? Ele pior que ele anotou, precisa se aperrear. Não precisa. Tá vendo você? O que a gente fala, a gente faz. Eu que peguei aqui a gente prova. A gente prova. É. E uma coisa que Lu falou, que é importantíssimo, por que não entrou direito digital? E aí eu volto um pouquinho para o que eu iniciei na minha primeira fala. Pessoal, como o professor Fábio disse, eu sou professor de Direito Tributário, financeiro está chegando aí. Também serei, né? Também serei. Eita. Né? Mas a grande questão é, por que não entrou Direito Digital? Ou então, por que entrou Direito Financeiro? No Direito Financeiro, obviamente, tem algumas legislações especiais que tratam sobre Direito Financeiro, sobre orçamento, PPA, LRO, inclusive, LDO, na verdade. Mas nós temos o que no direito? O direito é dinâmico. Né? Então, diariamente, a gente vive o digital. A Luciana ela falou perfeitamente. Se a gente vive diariamente isso, então os contratos eles são feitos dessa forma. Você, aluno, você está ouvindo agora aonde? Você está ouvindo no YouTube? Você está ouvindo pelo Spotify? O Spotify ele está pagando esse tributo aonde? Entendi. Aonde é que ele está? Você viu que o Uber, não sei se vocês perceberam, que o Uber ele deixou de estar em São Paulo, agora está em Osasco. Né, a sede da Uber. Isso é questão tributária, né? Porque ele fez o planejamento tributário para deixar de pagar mais tributação, mais imposto, mais ISS no Mudança caso. do domicílio fiscal. Mudança do domicílio fiscal. Ele mudou a sede do local para evitar pagar mais imposto. Planejamento fiscal. O que é muito interessante é que nas provas de concursos e da OAB, obviamente, como a gente está aqui focado no OAB, mas todas as provas que envolvem direito, elas estão voltadas muito para o nosso dia a dia. Então, independentemente da disciplina que entrar no exame de ordem, o aluno ele tem que ter em mente que o direito ele é dinâmico. Uhum. Vai ter nova legislação sobre direito digital? Óbvio, porque está mudando demais. Daqui a pouco é o metaverso, daqui a pouco vocês vão estar entrando aqui e a gente vai estar no Nuciverso. Nuciverso, Vamos estar. A cabeça do pessoal enlouquece quando você vai falar de metaverso. Enlouquece, porque é uma coisa de cinema. É uma coisa de doido. É Matrix. É Matrix. É uma coisa eu tô me sentindo Matrix, o próprio Star Neo. Trek. Eu sou o próprio Neo. Tô me sentindo o próprio Neo. Fábio Nives. Fábio Nives. Então, o direito ele é dinâmico. A gente vai ter que se adequar sempre. O direito eleitoral tem uma legislação esparsa também específica? Tem, mas nosso direito, não adianta a gente, mas os Estados Unidos é common law, a gente quer fazer igual a Europa. É o Brasil, pessoal. É diferente. É diferente, a gente não vai mudar. Só se tiver uma nova Constituição, veja. E seria uma quebra total de toda a nossa história. Toda a história jurídica, toda a história de segurança jurídica que já nós não temos muito, sabemos disso. Há uma instabilidade latente. Instabilidade latente. No entanto, se o aluno não for dinâmico, ele não entender que a gente bebe do direito civil, que 99% do que a gente faz
está no processo civil, a não ser que a gente esteja no processo penal ou no processo trabalhista. Eu acho até interessante a questão de financeiro, eu estava aqui pensando, porque assim, vai ter que entender direitinho como é que funciona investimentos do Estado e tudo mais. E eu penso muito que quando eu começo a olhar como é que funciona essa questão de orçamento, tenho que entender essas coisas diferentes, vamos dizer assim, que para o pessoal da área jurídica, né, por vezes, começou a falar em número, em questão de regra de valores, a pessoa já enlouquece. Eu penso muito que isso vai incentivar também, quando a gente pensa no âmbito privado, na questão de investimentos privados também, de assim, até a própria organização, sabe? A questão de, olha, eu já estou estudando o ponto do orçamento da União e tudo mais. Então, eu começo a enxergar com isso a importância que eu vou ter aqui para investimentos próprios, para meu orçamento próprio. Eu acho até que talvez isso possa ser algo que, quem sabe, desperte uma coisa que está um pouco dormente ainda. Isso tá um pouco dormente. Isso que você falou é importante, porque o aluno, muitas vezes, ele sai da faculdade, né? Direito eleitoral, por exemplo. Tem faculdade que não dá direito eleitoral. Não é obrigatório. Simplesmente é eletiva. É eletiva. Simplesmente. As faculdades já estão em polvorosa. Eu acho que vão mudar, inclusive, a grade, né? Não vai mais ser eletiva, né? Vai ter que ser. Ela vai ter que participar diretamente. Pré-vivenciário é uma disciplina super esquecida. Eletiva também. Super esquecida. Financeiro nem se fala. É verdade. Financeiro nem se fala. Né? Mas... Eu ainda me lembro que eu estudei financeiro, né, com o professor Adonis, na Católica. Professor Adonis, um grande abraço, né? E ele gostava muito de Celso Bastos, né? O nosso doutrinador Celso Bastos. Era que ele adorava Celso Bastos. Então, naquela época, eu acho que no primeiro e segundo período da Católica, a gente estudava muito direito financeiro. Tinha muito isso, e tem vários doutrinadores que faz financeiro e tributário, né? Com o tempo começou a segregar um pouco, porque foi muito esquecido o direito financeiro. Começou a ficar uma coisa muito pragmática, muito objetiva. E uma coisa que eu lembrei que você estava falando aí, você falou e me trouxe uma memória. Por exemplo, ciência política, que nós estudamos no início da faculdade. Da mesma coisa, perfeito. Muito esquecido no nosso curso. Uhum. No entanto, com o direito financeiro vai trazer um pouco isso aí. De que forma? Vai trazer, porque o direito financeiro, atrelado ao direito administrativo, e dentro da ciência política, traz uma ideia para o aluno de direito, e obviamente para vocês que vão prestar o exame da ordem, uma ideia de uma sociedade jurídica organizada. Como é isso? Aí é muito bonito, né? A gente olhar a Constituição, olhar financeiro, olhar como é que tá a organização financeira do Estado, como é que o presidente ele vai delimitar, como é que ele vai apresentar o orçamento, como é que o governador vai apresentar o orçamento, e essas emendas que se faz no orçamento, pode ou não pode, essas emendas emergenciais, como é que eu faço para liberar o dinheiro do FGTS emergencialmente, né? Às vezes o aluno ele não sabe, e isso é muitas vezes a função do cidadão. O cidadão ele tem que ter noção da sociedade que ele vive, né? E o curso de Direito, ele é um curso riquíssimo. Se o aluno que está estudando economia, tem economia também no curso de Direito. Tem. E Ciência por vezes política. é aquela matéria que o pessoal passa... É verdade. Não, passa, Passa horrível. só teorias, né? Teorias. O aluno ele é muito novo, muitas vezes, para estudar, a grande maioria dos alunos, né? Tem alunos que são mais sêniores, que entendem um pouco mais, porque já tem uma experiência, uma vivência maior de vida. Mas o aluno que está no início da faculdade, ele às vezes é muito novo para entender algumas coisas que não estão interessados. Mas vocês estão observando aí nas redes sociais, você aluno aqui do NUSI, você aluno que está escutando aqui o NUSIcast, a grande polvorosa que está aí para os alunos, para os adolescentes pedirem, né, a emissão do seu título de eleitor. A polêmica está grande. Que inclusive até a Anitta estava se manifestando, trazendo lá, que eu achei bem interessante. Sim. Você usar a sua plataforma enquanto artista, por exemplo, A despertar pra direitos buscar políticos e incentivar. a cidadania. Isso. e nisso vai juntar, então, financeiro com eleitoral, né? Vai, com certeza. A interdisciplinariedade, né? Dinâmico. Então não importa a disciplina que entrar no exame da ordem. Porque o aluno que entra na faculdade, entra verde, entra fresquinho, agora vai ser outro tipo de aluno. Porque o pessoal vai começar a votar. O pessoal vai começar a se interessar. A gente vai começar a ter um aluno diferente na sala de aula. Não vai ser agora.
Mas eu acredito que daqui a uns 5 anos, o aluno que vai fazer o exame de ordem, ele vai estar com outra cabeça. Entendi. Vai estar Perfeito. com outra cabeça, porque ele vai ter os direitos políticos mais latentes, mais inerentes, ele vai estar ali com outra ideia do direito financeiro, da ciência política, da economia, Eu acho da sociologia jurídica, filosofia jurídica. Que isso essa é importante. maturidade. Essa maturidade. Perfeito. Ô Lu, só complementando aqui o nosso... Foi uma verdadeira aula, né, do professor Pedro? Já pensasse. Rapaz, ele misturou... Ciência política Ciência aqui. política, eu já fiquei tonto. Marília tá ali, meu Deus do céu. Muita informação, ele falou de financeiro, tributário, ciência política. Eu acho que ele tá doido que também tem uma disciplina também. Já tô percebendo aí. Daqui a pouco a disciplina toda da OAB vão ficar para o professor Pedro, que ele fica querendo tirar. Não, porque bebe na fonte de direito civil. Indiretamente ele quis tomar alguma questão tua. Já pensasse, Te liga. rapaz. Mas Lu, Ave Maria. você também é professora de ECA, né? Isso, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante ECA. demais. E às vezes o aluno não presta tanta atenção para certas dessas disciplinas, aspas, em menores, porque elas têm menos questões, mas que às vezes é uma questão dessa que faz a diferença. 39 não passa, né? Pois é. E aí, no caso, por exemplo, ECA, quando você pega também outras matérias como consumidor, quando você pega também outras matérias como, digamos, ambiental, que aí, querendo ou não, você lá é administrativo, tem coisa que você fala de ambiental, lá em constitucional tem coisa que você fala volta e meia de ambiental, quando você está estudando, né, a Constituição. Então, assim, por que não linkar um com o outro? Porque essas disciplinas, elas vão ter uma interdisciplinaridade ainda maior. Porque, por exemplo, em ECA, pode cair questão de trabalho, quando fala, por exemplo, do menor aprendiz. Verdade. Pode cair também em ECA uma questão que é relacionada um pouquinho com penal, porque pode cair, né, algo ali quanto a um crime praticado contra uma criança ou um adolescente. E adoram, por exemplo, cobrar aqueles crimes de pornografia. Verdade. E principalmente agora nessa época de internet, para todo ter direito, né? E a gente teve até agora a discussão, a polêmica toda com um vereador, né? Verdade. Rio de Janeiro. Não foi? E tá a maior polêmica do mundo. E é uma questão que a OAB, ela parece que ela fica mapeando as polêmicas, né? Não sei se vocês já observaram isso. Elas ficam mapeando as polêmicas e normalmente traz a questão, né? Traz essa questão polêmica contextualizada para a prova, né? Normalmente pode ser que não caia, porque o nosso exame, o 35º exame, já é dia 3 de julho. Pode ser que não caia, que venha no outro. mas vai cair com certeza no próximo. Aquilo que eu estava até discutindo com o Léo e Ronaldo no podcast passado, a respeito dos honorários. Não vai cair nesse, que dá recente, mas no 36º exame, com certeza uma questão de ordem da prova vai ser a questão do aviltamento dos honorários, né? Em virtude do entendimento na do própria, às STJ. vezes, falta de lógica tem que, na verdade, uma lógica. Que aí, como a gente é professor, a gente estuda, né, como é que é o funcionamento da banca, a gente já tem uma noção mais ou menos como é que vai cair, o que é que pode aparecer e tudo mais. Por exemplo, eu achei muito estranho a questão da cobrança do direito real de laje, que faz um tempo teve a novidade e eles não aproveitaram. E aí vai que é nessa. Aí, por exemplo, o pessoal lá de trabalho teve a reforma. A reforma Verdade. não caiu logo de cara. Não. Caiu uns 3, 4 exames depois. E aí você vai vendo, ó, se você não se ligar, entende? Nessas mudanças, multipropriedade, tributário também, volta e meia aparece uma mudança, né? E estão discutindo, inclusive, mudanças no sistema jurídico tributário da gente. E aí é aquele ponto, o aluno tem que também estar atento, mas se ligar aqui, na hora que sai meu edital, não me interessa o que mudar. Quantas questões de ECA? São 2. 2 questões. E o assunto é mais restrito. Mais ou menos, vamos dizer assim, pode cair algo de constitucional, voltado para direito da criança e adolescente. Pegando a base da Constituição. Exatamente. Se eu já protejo, por exemplo, o direito à liberdade de religião, liberdade de expressão na Constituição, no geral, para os cidadãos como um todo, quem dirá quando eu estou pensando numa criança ou no adolescente? Que é um adulto em formação, que eu tenho ali, inclusive, crimes específicos lá no direito penal, quanto a abandono de incapaz, estupro de incapaz e por aí segue. Então, assim, é uma cautela que é preciso ter ainda maior, porque eu estou ali adultos em formação, sabe? No futuro eles vão se tornar adultos e, tecnicamente, lá para o direito eleitoral, cidadãos, né? E aí já fica a dica para o pessoal, vá depois dar uma olhada, que é capaz de que apareça isso. Com certeza. Na prova, e civil, são quantas questões? São 7. 7 questões. Só que detalhe, viu? Civil volta e meia aparece nas outras. Nossa. Parece.
Que aí já teve aluno que acertou uma questão, por exemplo, em ECA, ou acertou uma questão em outra matéria por conta de aula de ECA. E já teve gente que acertou civil, ou acertou questões, por exemplo, imagina lá no direito do trabalho, você vai ter a responsabilidade do empregador, pelos atos praticados por ser empregado, por exemplo. Sucessões. Também. Então, assim, é aquele ponto. Direito empresarial. Entendesse? Então é aquele negócio de, olha, se você pega isso aqui, você pega a base, e aí você entende as diferenças com as outras matérias. Eu estava fazendo muito antes vídeos, eu vou até voltar a fazer, e até sugerir aqui também para o pessoal do NUSI e do NUSICast de fazer essa interdisciplinaridade, de, por exemplo, de discutir direito civil, direito tributário com relação a, imagina, algo ali que tenha relação de responsabilização, como é que funciona a responsabilidade lá no direito tributário, como é que funciona a responsabilidade aqui no direito civil, Entendi. direito administrativo. Fazer um confronto, né? Porque aí o aluno consegue enxergar as diferenças. E fixa bem, Exato. né? Como se fosse um quadro, né? Bem verdade. claro, né? É verdade. Por isso que vocês estão falando aí, puxa muito isso que a gente estava tratando, e aí eu me pergunto, às vezes não cai na primeira fase, mas pode cair na segunda fase. Com certeza. Sim. O aluno ele tem que estar sempre atento. É verdade. Sempre atento. Porque aí vem essa questão de horários. Não vai cair agora na primeira fase, mas será que na segunda fase cabe? Não cai numa questão cai. subjetiva, né? Exato. Perfeito. Subjetiva, né? E essa parte tributária que você falou, Pedro, mas não tá ainda uma reforma tributária lá para ser votada no Congresso. Mas o exame da ordem, o que é que ele faz? Se cair, se a reforma tributária for votada no dia Y e for majorada a alíquota do imposto de renda para os grandes contribuintes, como você, Fábio. Né? Um dia a gente chega lá, Pedro. Um dia a gente chega lá. Se for votado e for aprovado no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, eu posso cobrar essa alíquota majorada? Aí o aluno fica, e agora? Posso ou não posso? Mas, na verdade, não passou a reforma, foi através de um MP, uma medida provisória foi votada no dia 31 de dezembro. Eu posso cobrar isso já em janeiro do próximo ano? Onde é que entra aí o princípio da anterioridade? Se vai ser a 90ª, se não vai ser? Então, Depende também de Tem esses publicação. detalhes, né? Depende de tudo. E depende do tipo, né? Se é do tipo da votação. Se foi uma medida provisória, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, se foi um Isso. decreto. Então, o aluno ele tem que estar ligado, porque a OAB ela vai pegar no seu calo. Perfeito. Quando você imaginar, não, a reforma ainda não foi votada. Pode pegar. No último exame das 5 questões, cada questão, cada assertiva falava de uma disciplina diferente. Interessante. Tinha questão que falava direito empresarial, direito de sucessões, direito administrativo. Era assim, era uma loucura. Verdadeiro. É interdisciplinar. Se eu não sei disso, quando é que vai abrir a sucessão, como é que eu vou saber do ICD? Perfeito. É mesmo. Entendeu? Se eu não sei como é que vai ser o direito empresarial, aonde vai estar a questão da liquidação. E da desconsideração da personalidade jurídica, né? Eu liquidei. Fulaninho quer sair da empresa de ciclaninho. Mas aí vai precisar liquidar a empresa, direito empresarial. Quando liquidar, vai ter a obrigação de pagar os tributos até quando? Entendi. Aí o aluno fica, mas isso aí é direito empresarial ou direito tributário? Eu confesso a você, e Marília e Bernardo também aqui estão presentes, eu confesso que eu particularmente vejo que direito tributário é muito complicado. Tu é doido. Que disciplina complicada, retada. Eu tô aqui, eu fiquei zonzo. Você também ficou, Marília? É muita informação, veja bem, é complicado, mas para o professor Pedro ele fala com a naturalidade, né? Como se fosse uma coisa assim. É tributarista. É tributarista, é uma coisa simples para você que está aí estudando com o professor Pedro, que está aqui no NUSI. Vai pegar as dicas também, né? Se aquela legislação vai aplicar, não vai. Desse jeito que ele está falando aqui, ele vai falar aqui, ó, no pé do ouvido de você. Pá, lá. Entendeu? Aí fica fácil. Mas não é uma disciplina tão fácil como se apresenta, não. Por isso, fácil,
quando se tem um professor de Esse qualidade é e o poder qualificado. até de um professor que traga, né, vamos dizer assim, mastigue a disciplina, os pontos chaves, né? E aí, Lu, eu até aproveito, né, para mostrar aqui a nossa dinâmica, né, o NUSE, né, ao qual a gente faz parte dessa família do NUSE. Ele já é um curso consolidado aqui no estado, já é consolidado no Nordeste, né, capitaneado pelo nosso querido Aquiles. Um grande abraço para o nosso Aquiles, né, Quilinho, né, também conhecido como Quilinho, né, Marília? Quilinho. Então, um grande abraço para Aquiles. Ele agora está apostando mais do que nunca também nessa parte do OAB. E a ideia, ele foi muito claro, eu vou investir, eu vou apostar, porque eu sei que a gente tem mercado para isso e a gente tem um diferencial. O diferencial é justamente esse diferencial. Não é a camisa que é linda, mas quem está vestindo essa camisa. Ou seja, isso me deixa muito feliz, porque quando eu vejo a equipe, eu vejo estampado um resultado. O resultado para mim é sucesso. E dentro dessa dinâmica que nós vamos trabalhar, na dinâmica, até porque o exame é dia 3 de julho, né? Nós vamos trabalhar com resolução de questões. Isso é muito bom, porque a resolução de questão não é apenas chegar e responder a questão. É entender e compreender como se resolve a questão, como se chega na questão. Tem técnica. Não é isso? Eu me lembro muito, até, acho que no último podcast, eu me encontrei com o professor Tássio Maciel aí, né? E Tássio foi um dos grandes professores que eu tive como referência na matemática, ainda hoje brilhante, né? Tássio, e eu me lembro que não era chegar no resultado, mas como construir o resultado. A partir do momento que a gente consegue entender a construção, tudo fica mais fácil, né? E eu acho que essa parte de ter resolução de questões, eu até falo para você, não vai cair, milhões, não vai cair a mesma questão, tá? Até porque não pode, ela não pode cair a mesma questão, mas o enunciado, o contexto, a ideia, ela vai ser cobrada. Volta e meia reaparece. Não é isso? Ela vai voltar. Na parte de processo civil, eu sempre falo, vai ter questão, o aluno me pergunta, Bernardo, você que está, Bernardo, ele nem gostava da área de direito. Daqui a pouco ele vai ter... Não, já está entrando na área jurídica, ele nem gostava, está agora apaixonado pelo direito. Seja bem-vindo. Está apaixonado pelo direito. Lembre-se aqui da gente. Já está apaixonado pelo direito. Eu disse, na área de processo civil, sempre vai cair questão de recurso. Sempre. Eu acho até que a banca, no último exame, até exagerou, né? Cobrou 3 questões de recurso, né? Ou seja, eu acho que a divisão das questões tem que ser uma coisa mais equitativa, né? Mais distributiva. Porque não pode só cobrar um assunto. Eu tenho dentro da disciplina processual, eu tenho a parte de execução, eu tenho a parte de conhecimento, eu tenho a parte da teoria geral do processo e a parte de recurso. Então eu tenho como explorar. Processo civil também são 7 questões, né? Então nessa brincadeirinha aqui, 7 com 7. Oi, já somos 14. 14. Pedrão, 5. Só aqui já temos 19 questões, né? 19 questões. Lembra ainda todos. soma 2 de ECA. Então já vai para 21. Pois 21. Não perde o cálculo, não. 7 com 7. 7 com 7. 14. 14 com 5. 19. Não, 19. Cadê? Não perde. Lembrei que você lembrou. Financeiro Lembrei da tributário. música. Você lembrou da música? 7 com 7 são 14. Como assim? 21. Veja o professor Pedro já pensando na balada. Rapaz, tá Então, complicado calma. aqui, tá complicado. 7 com 7. 14. 14 com 5. 19. 19 com 2. 21. Já Olha aí. nessa brincadeirinha são 21 questões. Já passou da metade da metade. 19 da semana que você fez com Eita. nossos amigos Léo, 40 já 40. fechou a prova. Então Só veja, precisa escolher mais uma matéria aí Pra pra ter mais garantir. duas. para ficar só na... Pra no- ficar Então veja como foi ótimo. 19 com 21, quarentão. Quarentão é o que você precisa para a sua aprovação. Até rimbou, né? Olha pra isso. Tá? Ficou Tá muito inspirado legal. hoje, hein? Né? Mas como é que eu não posso ficar inspirado vendo uma equipe tão selecionada aqui presente? Não tem como. É o que eu falo para os alunos. O que nos motiva é aquilo que nos faz crescer. E crescer basta apenas a gente acreditar. Então esse é o grande passo, né? De
de um grande filósofo, né, chamado Johnny Walker, né? Keep Walker. Dê o primeiro passo, você já não estará no mesmo lugar. Olha, já vai aqui uma referência para quem gosta de animação. Procurando Nemo, continue a nadar. Olha aí, tá vendo? Procurando Nemo, como é, Lu? Continue a nadar, lembra não daquela peixinha que é a Dory? Dory! Que ela se esquece, aí ela tem hora que ela começa a cantar continue a nadar, pra achar a solução, nadar. Gostei. Mas, Lu, conte outra dessa, eu gostei. Continue a nadar. Já pensasse? Gostei. Pois é. Aí até eu gosto muito de falar também para os alunos, porque assim, às vezes o pessoal tem um problema também de ansiedade, né? É verdade. E aí, como eu tenho também essa questão da ansiedade, eu trabalhei isso em mim, e inclusive, assim, fiz acompanhamento de terapia, tudo direitinho para melhorar. Eu não passei na faculdade que eu queria, especificamente, por 2 décimos. E porque, ao invés de marcar a certa, eu marquei a errada. E aí, na minha época, é tão desafiador ficar falando isso, minha gente. Vamos deixar, na minha época... Pode ficar tranquilo que a gente não vai revelar isso pra ninguém, não. Vai ficar o que se fala aqui no Lucicast fica no Lucicast e no Spotify. Gente, mas, por favor, não vão passando isso. Não se preocupe, o que fica só aqui no Spotify, nada mais. E aí... Fala só com o Bernardo, pra ele não contar pra ninguém. Bernardo, por favor, Bernardo. E aí, na minha época, uma errada não lava uma certa aqui na UFPE. Que era aquela que eu tinha primeira fase, segunda fase. Não tinha essa questão, por exemplo, do SISU, do Enem e tudo mais. E aí, rapaz, eu fui errar bem esses VOF, bendito, abençoado. E aí, uma errada não lava uma certa, ou seja, eu ainda perdi mais ponto ainda. Nossa. Nessa brincadeira. E aí, por 2 décimos, eu acabei não passando. Se a FGV colocar isso na prova da OAB... E aí eu digo até para os alunos, gente, fiquem pelo amor de Deus. Não tem uma errada no Lua certa. É verdade. Corre pro abraço, maravilha. Verdade. E aí você vai ter esse desafio. E assim, foi nervosismo. Foi uma questão de ansiedade, foi uma questão de emocional que bateu. Isso é muito legal. Porque eu era estudiosa, eu era tipo das primeiras da sala na época e tudo mais. Isso é muito bom você ter falado, porque também é um grande desafio dos alunos. Pra OAB, né? Essa questão da ansiedade. A pressão que eles vão ter. Da porque sociedade. Às vezes é o vizinho que tá perguntando. É o vizinho, passou na OAB. Essa na OAB é chato, isso é muito chato. Pois né? É uma cobrança, além dele ter a sua própria cobrança interna, ainda há uma cobrança externa. E aí, já passou na OAB? Exatamente. E aí, já está advogando? Eu até gosto de falar assim, olha, pro vizinho você não fala nada pra ele, mas aí você já pensa, vai passear, vizinho. Pra não falar outros termos, entendeu? Porque a gente tá gravando, não pode. E aí, assim, manda o vizinho passear, minha gente. Na sua cabeça mesmo, não precisa dizer pro vizinho, não. Mas aí você entra por um vídeo e sai pelo outro. E tem gente, às vezes, que escolhe não dizer. Não sei se vocês já tiveram muito aluno, né? Fala isso. Nem me inscrevi na prova. Nem me inscrevi. Só que tá lá inscrito, tá às vezes até fazendo curso. Mas ninguém sabe. Porque assim, também não precisa ninguém saber. E aí aquele ponto, vai de cada um. E eu gosto muito também de dizer pros alunos, pô, se você ainda tá no 9º, no 10º, testa, faz. Porque tu vai estar sem responsabilidade nenhuma. E aí, às vezes, nisso o aluno passa. Porque ele está tranquilo. É verdade. Porque ele estudou durante a faculdade, e aí, por exemplo, ele fez a preparação das questões, ouviu professores que saíram pontuando os detalhes, às vezes faz um curso. E aí, assim, né, é aquele ponto de... Isso pode fazer a diferença da questão do emocional. E até de pensar... Eu gosto também muito de destacar para o pessoal que você não faz a prova da OAB para passar. Você não faz algo na sua vida para... dar certo. Você faz até dar certo. Porque você vai cair. Você vai quebrar a cara. E aí, assim, caia 7 vezes. Levante 8. O importante não é a quantidade de quedas. É, apesar das quedas, e agora? É verdade. O que é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso seguir? Às vezes, às vezes eu digo até assim, ó. Persistência. Dá aquela respirada. Se for necessário, dá um passinho atrás. Se não der pra correr... caminha, se não der para caminhar, engatinha, se não der para engatinhar, se arrasta. E se precisar parar, para, depois volta. Verdade. É até dar certo. Isso mesmo. Muito obrigado, Lu. Eu acho que são essas palavras que nós precisamos, não só para a prova da OAB, mas para a nossa vida, né? Eu acho que essa palavra, são palavras de resiliência, palavras de empatia, palavras de persistência, palavras de esperança e de fé. Numa sociedade hoje tão disruptiva, nós precisamos ouvir
Então, palavras o pessoal tá gentis, tão palavras negativo, né? né? Demais. Não vai dar certo. É muito cheio de mimimi, E é se muito cheio der de certo? piripipi, né? E se der certo? É cheio de não comecei me toque, né? Eu antes sempre pensava que ia dar errado antes de fazer qualquer coisa. Uhum. Primeiro eu pensava 2 vezes antes de pensar. Não sei se alguém se identifica, mas eu penso 2 vezes antes de pensar. Então aí eu já sei que eu preciso agir. E aí eu já criei mecanismos pra isso, né? Alguma coisa que Gatilho, me né? faz... Pá. Exatamente, que me faça andar. E aí, assim, às vezes até me cercar de pessoas que são de fazer. Porque tem gente, às vezes, que precisa parar um pouquinho pra pensar. É. Não pensa, mas faz. E aí precisa parar um pouquinho pra pensar. No meu caso, é pensar demais e fazer de menos. Então, Certo. peraí, tenho que trabalhar isso. E aí, talvez tenha gente em casa que tá aí estudando e que tá nessa. E acaba, assim, naquela de, já, eu não vou passar na OAB. Não vai dar, é impossível passar. Tem gente que já pensa hoje que é impossível passar na OAB. Não é, não. Não é não. Se alguém passou, por que eu não posso passar? Perfeito. O que será que eu posso fazer diferente? E se der certo? Veja, Vai dar certo. eu não passei ainda na OAB. Imaginemos assim que você está em casa e não passou ainda. Uhum. Vai passar. É até dar certo. Até dar E certo. se der certo? Até dar certo. Até dar certo. E aí, quem sabe isso ajude aí alguém que está nesse aperto, né, no Aproveit- coração. Até. Aproveitando, viu, pessoal, para vocês que estão nos vendo, nos dando essa audiência fantástica, venha para cá, porque nós temos aqui profissionais. Eu acho que o NUSE não é composto apenas pelos professores, existe uma equipe por trás, né? Nós temos aqui a nossa coordenadora Marília, nós temos aqui o Bernardo, nós temos o Aquiles, nós temos uma equipe aqui de apoio justamente para trabalhar e, de fato, ajustar esses planejamentos. Porque uma coisa que você falou, eu tenho a ideia, mas eu preciso de alguém para colocar essa ideia no papel. Exato. Eu tenho que ter a ideia no papel e fazer a execução dessa ideia. E quando você está, às vezes, numa turma, você tem grupos de estudos. Grupo de estudos. Você pode, por exemplo, ter a questão, o professor lhe dá energia, às vezes é seu colega que está ali estudando e você pega, caramba, vou pegar um pouquinho dessa energia para mim também, E rapaz. aqui é brincadeira, aqui eu falo assim, é brincadeira porque eu conheço vários cursos no Brasil todo, mas a gente tem aqui, dentro do NUSE, a gente tem um acompanhamento psicossocial do aluno, entendeu? Isso que legal. É uma questão de preocupação com o aluno, não é somente de passar, né? Aqui você quer, Marília, eu quero conversar com você, Marília está aqui de domingo a domingo. Eu digo, Marília, e teu filho? Como é que fica? Ah, Milhomes, pelo amor de Deus, Milhomes. Então, o tempo todinho trabalhando, o tempo todinho dando atenção. Hoje já ligou para a Betânia, já ligou para a Cicrana, já ligou para todo mundo para dar esse calor, esse abraço, para que façam parte, de fato, entre nesse projeto, que é o projeto não só da aprovação, mas da construção de brilhantes profissionais. Eu acho que esse é o grande patamar, esse é o grande diferencial da gente hoje aqui do NUSE. E aí, Pedrão? Rapaz, isso aí que vocês estão falando Ficou emotivo, viu? Fiquei emotivo. Ficou emotivo. Ele já verdade. estava emocionado Ficou antes. emotivo. Já estava Hã? antes. Tava da emocionado. disciplina Foi. dele, estava ali sofrendo. Ele antes estava triste, veja como estava triste, porque iam retirar questões da disciplina dele. E ele agora está feliz, né? Está com vontade de chorar de alegria, mas pode falar, irmão, fique tranquilo. Aqui a gente não. Pode aqui chorar também, aqui não a tem gente não diz a problema. ninguém, não. Pode ficar à vontade. Veja, você falou aí, Lu, é interessante porque muita gente se identifica com isso, né? E você contar por aquilo que você passou, né, demonstra para todo mundo, para a gente que está aqui, né, as fraquezas do ser humano, que todos nós temos fraquezas. Né? E forças, né? E forças. Né? E a gente tem que buscar uma forma, um mecanismo de se reerguer. Não pode ficar ali parado. Né? Antes eu era um pouco mais frio em relação a isso. Eu ia com tudo. Mas é porque eu acho que tem Fases da vida, né? E tipos de pessoa, como você foi forjado, né? Então eu disse, agora vai, só tenho essa chance para mim. Então eu lembro que eu fui com tudo no exame de ordem. Eu disse, rapaz, eu estudava de um jeito, acordava cedo, ia pro estágio. Na nossa época não tinha isso, né? Era SESP ainda. Na tua época era SESP? Era SESP? Na minha tinha mudado fazia pouco tempo, pra Pouco te ver. tempo. Então eu não tinha isso de fazer no 9º período, não sei o que, não.
e fazia monografia, que na minha época era monografia, não era TCC, monografia junto com o exame de ordem e estagiando. Dentro da faculdade já havia uma cobrança louca. Era. E você se cobra. Você se cobra. E isso de você se cobrar, se você não passou, que já aconteceu comigo em diversas outras coisas, né? No AB eu, graças a Deus, consegui passar de primeira. Mas acontece em várias outras situações, como no vestibular, por exemplo. Eu também passei na faculdade. No vestibular foi justamente essa questão emocional também. E aí, o que é que o aluno ele faz? Muitos alunos chegam pra gente, tenho certeza que você que está ouvindo agora, você vai se identificar, muitos de vocês. O aluno chega pra gente, mas professor, eu não passei na última. E eu vou marcar errado de novo. Né? Veja, eu lembro que já foram 2 vezes e eu fiz a mesma coisa errada. Acaba com isso, gente. O último exame que você não passou, ele já morreu. Vamos para um novo exame. Né? É um novo exame, são novas questões, são novos professores, uma equipe que está aqui para te ajudar, uma equipe técnica que eu falo para o OAB, para os assuntos de direito, uma equipe técnica que está por trás, que está no backstage para te ajudar na parte psicológica, na parte de estratégia de estudo, na parte de estratégia de como se faz um gabarito, como se anota um gabarito, como se você tem que fazer em casa. Professor, eu não estou conseguindo fazer nada. Eu trabalho demais, eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 filhos. A gente tem de tudo. Tem logística. A logística. Eu vou fazer como? Às vezes você não está conseguindo enxergar isso. É por isso que a gente escreve. Precisa se aperrear? Não. Por que eu escrevi aqui? Essa é a minha forma de conseguir passar para você aquilo que eu preciso passar, o meu melhor. Então, para eu não esquecer, eu anoto. A nossa cabeça falha. Por isso que eu gosto de usar a agenda. Então, por isso que a gente tem alguns mecanismos e cada um vai descobrindo o seu. E cada professor vai trazer a sua ideia para você ter uma criação do seu melhor. Você vai conseguir criar o seu melhor vendo o melhor daquelas pessoas que já testaram bastante. Verdade. Eu já testei muito, continuo testando. Fábio, da mesma forma, Lu também, o pessoal aqui do NUSE também. O pessoal do NUSE já deve ter errado bastante. Hoje só acerta. Lógico. Né? Como todo... E aí, com certeza, é aquele ponto, né? Vai aprendendo com os erros. Vai aprendendo com os erros. Tanto essa questão da gente, que no meu caso foi a mesma coisa quanto a OAB. E eu já tinha começado esse trabalho. E são 5 anos, né? De faculdade. Então foram 5 anos já nessa coisa de e se der certo. E aí é até dar certo e por aí vai. E aí é aquele ponto. A gente conseguiu. Por que você não? Pois é. Não tem mágica. Aqui é a pressão. Trabalho. Aqui é trabalho. Trabalho pesado. Foco. Trabalho com foco, com concentração, com técnica, com estratégia, né, com apoio. São ingredientes de todo o sucesso. Sem dúvida, né? Ingredientes são esses. A gente precisa juntar esses componentes para que a gente possa, de fato, conseguir realizar os nossos objetivos. Altos e baixos, né? A gente vê o pessoal que gosta muito de futebol aí, tá aí para o Campeonato Pernambucano e não deixa... Eu novamente nem falo, que falou do Campeonato Pernambucano, me dá raiva, entendeu? O nosso glorioso Santa Cruz, né? Pelo amor de Deus. Mas né? Interessante que o time que tem mais capacidade financeira no estado também... Também, é verdade. Terminou, não fala o nome para a gente não dar ibope, não fala no nome. Aqui para dar ibope só o glorioso Santa Cruz. Só fala de um. Né? Só fala de um, que é o glorioso Santa Cruz, e o outro time, né, da Praça da Bandeira, entendeu? Que tem Diego, mas dançou também. Mas tem outro time também. Ele vai falar do outro também. Não, é tão pequeno que a gente... É tão pequeno que... É o que está na final, é? É o que está na final. Então, veja, que existem altos e baixos. São chamados picos e vales. Olha só. Eu tava pensando nesse livro. Rapaz, é bom, viu? Muito bom esse livro. É bom. Picos e vales. Picos e vales. É pequenininho. Nossa, é desse tamanho assim. Vou anotar aqui, ó. Vou anotar. Anota aí, que esse aí... Esse é bom? Muito bom. Então, você às vezes está no pico, mas às vezes você vai estar no vale. E você tem que sempre fazer da forma para se manter mais tempo no pico. Sempre estar na crista da onda. Óbvio que às vezes você vai cair. Não, é difícil você se manter sempre no pico da onda. Lá em cima. Não viva de rede social. Rede social
é a parte bonitinha. É uma fotografia. É o topo do iceberg. É o topo da iceberg. É como se você visse sempre todo mundo na crista da onda. É. Mas nem todo mundo está na crista da onda 24 horas. Exato. Não tem como. É verdade. Aí você olha lá, poxa, mas aquela mulher é linda, ela tá lá com aquele silicone, ela tá lá com aquele corpão, aquele cara tá com aquela Ferrari, o pessoal tá em Dubai. Né? Aquele outro colega que tá ali estudando e tá colocando ali material e botando postagens dele estudando e tudo mais. Só determinados professores, como o professor Zé Roberto, né, que uma hora dessa deve estar em Dubai, professor Ronaldo Basto, que também ele ensina por diletantismo, entendeu? Por mero prazer. E algumas pessoas, o Bernardo também não precisa. Ele vem para ajudar a gente, ajudar o NUS. E para ele se inspirar também. Se inspirar, vem aqui, nos prestigiar, né? Mas a grande regra é essa aí, a rede social, ela trata muito uma fotografia que nem sempre ela é original. E é importante a pessoa ser seletiva, né? Até no que vai estar... Porque assim, é difícil com a rede social, com a questão dos algoritmos, todo aquele ponto. Mas talvez de você, olha, eu vou talvez pegar o professor XYZ e vou seguir ali aquele professor no Instagram, no Facebook, porque ele está colocando conteúdo. É verdade. E aí, para mim, é interessante. Mas eu não vou, por exemplo, estar entrando em certos grupos, estar entrando em certos usuários que não vão estar produzindo para mim. Perfeito. E aí você pode estar essa afastada. Eu já tive aluno que saiu da rede social. Eu conheço várias pessoas que já saíram de rede social. Várias pessoas. E aproveitando essa deixa sua da rede social, qual é a sua rede social? @professora Luciana Garré. Dá uma olhadinha aqui. Eu achei também... Ô Marília, o pessoal tá falando muito rápido, pô. Não tá. Eu tô achando que tá uma rapidez. Eu mesmo não entendi. Eu entendi, eu não entendi. Lu, por favor, devagarzinho, diga aí qual é a sua rede social para os alunos lhe seguirem. Professora Luciana Garré, Garrett. Muito bem. Professor Pedro, qual é o seu Instagram também, por favor? Qual é o meu arroba, né? Qual é o seu arroba? Qual é o seu arroba? Underline Lemos Pedro underline. Mas se você botar Lemos Pedro, você vai achar o professor aqui que vos fala, bonitinho de gravata. Só tem um fake lá, Lemos Pedro. Tô brincando, mas tem um Lemos Pedro. É um cara lá, pá, mas não tem nada a ver com direito. Então só vai ter eu. Não tem outra originalidade. Originalidade sou eu mesmo. Pensei que só tinha eu nesse mundo, mas acabou. Tem outro Pedrão, né? Tem outro Pedrão na parada. Aproveitando a deixa também, para que vocês também me sigam, Doutor Direito, @Doutor Direito. A gente está aguardando vocês. E não perde para seguir também o nosso NUSE, né? O NUSE tem NUSE Concurso, NUSE OAB, NUSE Vestibular, NUSE Bernardo. Então, é um bocado de NUSE. Segue também o NUSE, vem com a gente, porque esse podcast está bombando, né? Esse podcast está cada dia melhor. Esse podcast está virando uma marca registrada no NUSE, né? E está trazendo grandes reflexões, vários assuntos discutidos na nossa sociedade. Vamos aproveitar rapidinho para encerrar as consideraçõezinhas. Lu, o que é que você quer acrescentar no nosso bate-papo de hoje? Pra gente, assim, né, trazer aquele resumão do que é talvez o mais crucial não é o fim do mundo, não é o apocalipse, 3 disciplinas serem acrescentadas. Isso Perfeito. Não vai acontecer agora, vai acontecer daqui a aproximadamente 3 exames, né, que Perfeito. vai ser no 38. Aí o que acontece? Se você está fazendo a prova da OAB hoje, se você não passou antes, já fez antes e não deu certo, não significa que não vai dar de novo. E se der certo, é até dar certo. O que é que você fez lá atrás que você pode fazer diferente? Como é que você pode aí, talvez, estudar certas matérias, fazer um curso, talvez até você sair das redes sociais, não sei. Cada um que vai conseguir realmente chegar a identificar. E eu acho bastante interessante aquele ponto de amanhã é um outro dia. Então, se hoje você quer ainda, né, tá aquele ponto, rapaz, mas eu não passei na OAB tal, aconteceu isso. Vive teu luto hoje, com relação a esse ocorrido, a que você vai ter que fazer a OAB de novo, né, porque foi relativamente recente que saiu o resultado da última prova. Verdade. Então, assim... E foi, hoje eu tive até... Foi uma grande taxa de reprovação. 124 mil inscritos, 95 mil pois reprovados. Né? O que está faltando para esse pessoal passar? É algum detalhe, é alguma coisa. Talvez é resolver questões, eu talvez acho acertar que o são tempo. 4 letras. NUCE. Opa, olha NUCE, aí. NUCE. Né? Eu acho que o detalhe é esse. 4 letrinhas, né? Olha aí, já fica a NUCE. dica. Já fica a né? dica.
Já fica a dica. N-U-C-E. Eu quase quis dizer, eu me lembrei até de um time daqui, né? Que é N, né? Não, mas não tem nada. Lá vai ele. N-U-C-E. Eu já estou vendo que a gente vai ter aí alguns dislikes somente por essa questão de times. Gente, não vão dar dislike, tá? Não por dá, conta não de dá. times, coração para todos os times aí de Pernambuco, do Brasil todo. Mas no final fique com a gente, com Santa Cruz. Com certeza. Mas diga lá, Pedrão, e você? Rapaz, é legal viu, esse bate-papo. É muito bom e a gente tem que estar sempre aqui com o aluno. Eu quero sempre estar próximo aí de vocês. Não se aperreia. Não se aperreia. Não se aperreia que vai dar certo. Já deu certo. Você escolheu um curso legal. Você bacharel, você estudante, né, finalizando aí seu curso, você vai conseguir passar. Não tem outra saída, pessoal. Você entrou no curso de Direito para terminar e fazer o exame de ordem. Tá? Esquece aí outra saída. Até encontrei com o João, um aluno seu ontem. Ele desistiu um pouco e ele disse: Pedro, mas não sei para que eu desisti. Já era para eu ter feito esse exame de ordem. Vou fazer agora, direito é muito bom, adoro advogar e tudo. E uma coisa que eu também anotei aqui para lembrar para vocês é que quando você passa no exame de ordem, você se torna advogado, a OAB tá ali te ajudando e tudo. Tem várias seccionais aí pelo país. Falo especificamente do nosso presidente aqui de Pernambuco, nosso amigo Fernando. E que você, aluno, também pode participar da OAB. Né? Você, aluno, pode estagiar, fazer parte das comissões e começar a entender algumas coisas da OAB para que você até crie algumas conexões diferentes, né, dentro do que você vai precisar estudar para o exame da ordem. Tem a comissão que estuda das universidades, eu esqueci o nome da comissão agora, não sei se Fábio lembra. Relações Acadêmicas. Relações Acadêmicas. E ali você pode encontrar um colega que vai ter alguma outra ideia e tudo. Só organiza o horáriozinho de estudo para não ficar de muito blá blá blá, de muito mimimi e perder tempo de estudo. Eu sou daquela linha de que você tem que estudar muito, tem que reduzir o tempo de lazer e tudo, mas cada um tem a sua forma de estudar, cada um tem a sua linha de raciocínio, a sua linha de estudo. A gente estava até falando antes de iniciar que não pode estar assistindo muito Pantanal, que não pode estar assistindo muito Big Brother. Eita, olha a propaganda, Acho que dá para fazer tudo, desde que você tenha organização e estratégia. Isso. Né? Então, lembre-se que isso aqui é só para você, é você com você. Né? Você lá na hora da prova, suas 40 e poucas questões, né? Se quiser fechar 80, fecha 80. Mas vamos ter estratégia, né? Não vamos perder estratégia. Vamos pensar aí no pessoal em TIT, que tem uma boa estratégia. Vamos pensar aí nos grandes técnicos que tem boas estratégias. Você falando até disso, eu me lembrei aquele ponto de que tem gente, às vezes, que não está dando a devida prioridade a si mesmo. E aí eu já aproveito e já pergunto, já fica aí pro pessoal, qual é a prioridade que você está dando para as suas prioridades? Isso aí está muito ligado com essa tua lógica. Isso. Minha irmã, ela está fazendo a segunda graduação, está fazendo Direito agora, né? E... Seja bem-vinda a ela também. Então, essa brincadeira, ela, Bernardo, já o pessoal aumentando. Ela vai fazer logo mais o exame de ordem. A gente fala exame de ordem, exame da ordem. Não sei, acho que tanto faz, né? Eu acho que nunca parei para observar, mas acho que é exame de ordem, né? Exame de ordem, né? Ela vai fazer o exame de ordem e ela estava muito preocupada. Vou fazer como? Vou fazer aquilo. Eu disse, calma, não se aperreia. Cada etapa atrás, cada etapa no seu momento. É verdade. Cada etapa no seu momento. E porque ela tem filho, ela tem 2 filhos, como já está na segunda graduação, né? Então ela já está em outro momento da vida. Aí teve um dia que ela me ligou, eu tô aperreada, não sei o que, eu disse, tira um tempinho para você, mas não dá. Aí eu disse, não precisa ser hoje não. Pensa aí na sua agenda, na sua estratégia aí semanal. Dá para tirar aí 1 horinha, 2 horinhas, vai fazer um cabelo, vai fazer uma massagem no pé. Se desliga. Isso é importante para o homem, obviamente, para a mulher, que são coisas que mexem com a sua masculinidade para quem é homem e com a sua feminilidade para quem é mulher. Você se encontrar
né? O que é que eu gosto de fazer? Né? Às vezes não está nem envolvido com o masculino nem com o feminino, mas dentro da natureza, dentro do desenvolvimento pessoal, que eu gosto de estudar bastante, né? Independentemente de sexualidade, né? A mulher ela tem algumas necessidades, né? Como sexo feminino. Então, ela gosta de fazer algumas coisas que é diferente do homem. E o homem gosta de fazer algumas coisas que é diferente da mulher. Então, hoje eu estou afim de fazer isso. Hoje eu estou afim de ir pro bar, beber com meus amigos. Hoje eu estou afim de ir fazer de nadar. Vou lá para a piscina do meu time que eu gosto e vou nadar. Ou então vou encontrar com minha família. Gosto de encontrar com minha família, com meus primos. A mulher gosta de sair com as amigas. Gosta de ir ao shopping fazer compras. Gosta de fazer a unha. Gosta de se sentir bonita. Né, gosta de fazer o cabelo. Rapaz, então, tome dinheiro. Às vezes Nossa até Senhora. gosta Tome de dinheiro, fazer viu? esporte. Rapaz, esporte, caminhar eu já vi. A carteira, chega da carteira. Tem os A homens carteira. metrosexuais também, É. que gostam de fazer o cabelo, tem Sim. todo uma... Tem todo um Essa questão da piripipi. barba, né? Vocês dois aqui de barba. A barba. Então tem que fazer o seu ritual. Qual é o seu ritual? Perfeito. Dá um tempinho pra você. Tem que estudar. Não deixa de estudar. Não deixa... cansou, como o Lu disse. Hoje estou cansado, poxa, não sei o quê. Então, descansa, relaxa. Amanhã é um novo dia, estuda de novo. Não para de estudar e vem com a gente. Obrigado aí por mais uma conversa com vocês. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marília. Obrigado, meu amigo Aquiles, meu amigo Bernardo. Obrigado por todos aqui. Ao Luz também, né? Ao Por estar Luz. dando essa oportunidade pra gente estar aqui falando com o pessoal. Muito bom. Eu que particularmente só tenho que agradecer a vocês por esse bate-papo, foi maravilhoso. Né? Exploramos hoje, falamos de OAB, falamos de prova, de questões, de estratégia, daquilo que realmente vai vir, das matérias, disciplinas novas, né? Que ainda vão vir a partir do 38º exame. Né? Então, muito bom, foi um bate-papo extremamente rico. E ficou a ideia, né? Ficaram várias ideias até dar certo, né? Vamos passar, né? Vamos até passar, né? Até passar, até dar certo, né? Não vamos retroceder, vamos continuar, vamos avançar. E eu lembro muito de uma história que uma vez eu vi, que não basta apenas a gente ter estratégia, não basta a gente ter plano, não basta a gente ter apenas vontade, é também necessário que a gente tenha fé. É necessário que tenhamos Deus sempre no comando da nossa vida. Deus como parâmetro fundamental, como alicerce estruturante da nossa vida. Então eu me lembro bem de uma história onde um grande alpinista, né, tinha para desbancar os cânions da vida, ele terminou caindo. Caiu, era noite, caiu no buraco, num cânion, ficou pendurado com a corda, e lá, caído, né? E ele sem ver nada, escuridão, e ele, meu Deus, eu vou morrer aqui, o frio congelante. E ele sabia que ele não teria como durar naquela situação, ele não teria como sobreviver por mais de 3, 4 horas. Ele teria que tomar uma atitude. E ele ficava clamando o tempo todo por Deus. Deus, me ajude, Deus, me ajude, Deus, me ajude. E daqui a pouco vinha uma voz, né, saltando, corte a corda. Corte a corda. Corte a corda. E ele, se eu cortar eu vou morrer, se eu cortar eu vou morrer, se eu cortar eu vou morrer, se eu cortar eu vou morrer. E ele ouvia a voz dizendo, corte a corda, corte a corda. E o tempo passando, e o momento, cada momento mais trágico chegando, né? Ele já, corte a corda, vinha, e ele se recusou a cortar. No outro dia pela manhã, né? Quando encontraram o corpo do alpinista, quando se verificou, ele estava a menos de 2 metros do chão. Ou seja, às vezes a gente tem que escutar mais Deus e cortar as cordas que nos prendem e evitam o nosso sucesso, a nossa sobrevivência, a nossa vida. Então, essa é uma mensagem, não só uma mensagem de positividade, mas uma mensagem principalmente de fé, que eu sei que vai tocar o coração de muita gente e, de fato, vai transformar, porque isso aqui é um momento transformador. É um momento onde a gente dá a vocês um pouco mais aquilo que eu acho que a palavra do ser humano é uma bênção de Deus, né? Para a gente levar mensagens positivas, levar mensagens otimistas e fazer com que o mundo seja cada dia melhor, né?
É por isso que a gente vive. Eu acho que é essa que nós vamos fazer. Então, só tenho que agradecer a minha querida amiga professora Luciana, a meu amigo e irmão Pedro Lemos, a Marília, a Bernardo, a Aquiles e a toda a estrutura do NUSSE por nos propiciar esse encontro maravilhoso nesse sábado, para a gente poder passar essas experiências, né? Para a gente tocar as emoções, que foi um podcast emocionante, né? Foi um podcast não só de jurídico, mas um podcast emocionante. Marília o tempo todo chorando, né? Bernardo com os olhos cheios de lágrimas. Então, é isso que a gente quer. A gente quer transformar. A gente não quer só passar você na OAB, não. A gente quer transformar você em uma pessoa cada dia melhor. Muito obrigado a todos. Encerramos hoje o nosso oitavo podcast, NUSSEcast, né? E nos acompanha lá nas redes sociais, nos acompanha aí nos nossos canais do Instagram, né? E em breve nós estaremos voltando com mais um podcast, mais um NUSSEcast, com mais informação, com mais conteúdo. Não perde. Um beijo em todos e até breve, se Deus quiser. Valeu, meu povo! Valeu! Beijo!